Olá, cientistas em formação! Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo universo das leis de Newton e desvendar os segredos por trás do movimento. Você já se perguntou como o universo funciona ou por que uma maçã cai da árvore? Hoje nós vamos explorar não só essa resposta, mas também as incríveis leis que governam o nosso universo. Estão prontos? Eu sou Rafael Rosa e prepare-se para uma viagem pelo universo da física, onde as leis de Newton são as estrelas que guiam nosso entendimento do mundo ao nosso redor. A primeira lei newtoniana é chamada de lei da inércia, que diz que, se um corpo está em um estado, ele tende a permanecer nesse estado até que uma força haja sobre ele. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Simplificando um pouco, basicamente diz que, se um corpo está parado, quer continuar parado, e se está em movimento, quer continuar em movimento, a menos que uma força externa atue sobre esse corpo. Vejamos um exemplo. Um foguete de brinquedo como estamos vendo. Ele continuará parado, a não ser que algum tipo de mecanismo dentro do foguete, ou mesmo uma criança, por exemplo, o force a se mover. Agora vamos pegar de exemplo esse mesmo foguete e dar um empurrãozinho nele. A lei da inércia diz que o que está em movimento continuará em movimento e em velocidade constante. Mas por que o foguetinho parou? Bem, a própria lei da inércia já nos dá essa resposta quando diz: permanecerá em movimento a menos que uma força atue sobre ele. No caso do nosso foguetinho, acontece algo que chamamos de fricção, que é a resistência que um objeto experimenta quando está em movimento em relação a outro. No caso do nosso foguete, temos a resistência do ar e do solo. Nós podemos não vê-los, mas no ar que respiramos existem vários gases. E à medida que o foguete se move, vai se chocando contra eles. E isso sem contar o atrito das rodinhas com o chão. Mas e se trouxermos o foguete para o espaço? Não haverá ar e nem chão. Logo, não haverá atrito. Vamos ver? Uau, a inércia funciona. O foguete saiu voando, e a menos que colida com algum corpo celeste, ele continuará em seu trajeto retilíneo e constante para sempre. Agora que sabemos um pouco sobre a primeira lei de Newton, vamos tentar entender a segunda. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração desse corpo. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Por exemplo, se você empurrar um carrinho de compras com mais força, a aceleração do carrinho vai aumentar. Mas se o carrinho estiver um pouco mais pesado, você precisará de mais força para obter a mesma aceleração, pois se aplicar a mesma força, a aceleração do carrinho será diminuída. Em essência, a segunda lei de Newton quantifica como a força e a massa de um objeto interagem para produzir uma mudança em seu movimento. Matematicamente, isso pode ser expresso como: a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, onde a força resultante é medida em newtons, a massa é medida em quilogramas e a aceleração é medida em metros por segundo quadrado. Tudo tranquilo até aqui? Vamos conhecer então a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, nos afirma que uma força aplicada por um corpo A sobre um corpo B volta em igual intensidade para o corpo A. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Basicamente diz: toda força gera como reação uma outra força de mesma intensidade, só que na direção oposta. Essa é a lei da ação e reação. Um exemplo simples: ao andar, seus pés agem como se empurrassem o chão para trás. O chão, por sua vez, age exercendo uma força de mesma intensidade em você, permitindo que você se mova para frente. Um outro exemplo é que se você der um soco em uma parede, essa parede aplicará a mesma força, só que no sentido da sua mão. Então, quanto mais forte você bater, maior será a dor, pois a força será devolvida na mesma intensidade. Até aqui vimos que a lei da ação e reação tem a mesma intensidade, mas além disso, ela também tem a mesma direção e sentidos opostos. Vamos agora à explicação. Se a ação for efetuada na horizontal, a reação também será na horizontal. Se a ação for na vertical, a reação também será na vertical. Mas como podem então ter sentidos opostos? É muito simples, me acompanhe.
Se eu empurro um objeto para a esquerda, ele me empurrará para a direita. E se eu empurro um objeto para cima, eu vou sentir esse objeto me empurrando para baixo. E aí, gostaram? Espero que tenham entendido e até a próxima.